Eu sou Dom Abade do Mosteiro de Sines Verga, Padre Bernardino Costa, pertenço à comunidade beneditina, a única comunidade beneditina em Portugal, e que estamos aqui neste concelho de Santo Tirso, freguesia de Roriz. E aqui estamos desde 1892, a altura em que se instaurou a comunidade aqui, depois da expulsão das ordens religiosas, na qual todos os 22 mosteiros pertencentes à ordem beneditina ficaram na mão do Estado e na mão de particulares, cada um com a sua sorte. De maneira que nestes 130 anos a comunidade beneditina aqui residente foi construindo os edifícios nos quais reside, foi se adaptando ao espaço, também sobrevivendo nas várias situações económicas, as próprias vicissitudes históricas, foram ajudando também a comunidade a construir este espaço e este mosteiro no qual vivemos. E aqui também produzimos o licor desde 1935, porque a comunidade logo na altura pensou que devíamos ter um produto à imagem dos outros mosteiros beneditinos lá fora, que nos caracterizasse e que fosse também a nossa imagem de marca. E então este licor que produzimos, o licor que tem o nome do lugar e deste mosteiro, que é o licor Sines Verga, ao princípio foi melhorado, portanto uma fórmula que tivemos a ajuda do engenheiro Botelho, que nos ajudou a chegar a esta afinação, e depois nós então começamos a produzir. E sei que mais ou menos 5, 6 anos depois dessa tal fórmula, a comunidade procurava comercializar, até criando a garrafa, o rótulo, esta imagem que mais ou menos nós hoje ainda conservamos. Portanto, e desde aí então que a comunidade o produz, com alguns altos e baixos, mas a certo é que a comunidade sempre foi produzindo, não em grande escala, porque é um licor absolutamente feito de forma muito artesanal e, portanto, produzimos cerca de 4.000 litros por ano, o que corresponde a 10 doses, isto é, nós cada vez que produzimos 400 litros. E, portanto, esses 400 litros equivale a 200 litros que vão para uma pipa e outros 200 que depois vão para uma pipa, já que o licor deve precisamente estagiar um ano em pipas de carvalho. Quanto ao processo do licor, tudo começa com álcool etílico, 96 graus, no qual nós fazemos então uma primeira maceração. Temos precisamente uns recipientes que nos ajudam quanto às medidas, e nesses recipientes dividimos então o álcool necessário e colocamos então as primeiras especiarias. É um licor de especiarias e, portanto, é isso que no fundo que o caracteriza e que o torna tão famoso e tão apreciado. E então, nessa primeira maceração, colocamos várias, portanto, a fórmula do licor propriamente é a quantidade de cada especiaria que colocamos, essa é que é a fórmula, claro, não tem interesse em revelarmos, mas que ao mesmo tempo, no fundo, caracteriza que depois vai dar o sabor final. Então colocamos açafrão, noz moscada, cravinho, raiz angélica, canela, portanto, na primeira maceração, e deixamos estagiar, mexendo, durante 4 ou 5 dias. Isto é, a primeira semana. Na segunda semana, então, trata-se de fazer a destilação dessa maceração. Isto é, vamos então pegar nesse álcool, onde estiveram a estagiar as especiarias, e vamos destilá-lo. E então, ao destilarmos, vamos precisamente obter a essência alcoólica. E a essência alcoólica, no fundo, já tem o sabor do licor, já conseguimos identificar o licor de Sines Verga, mas ainda está ali apenas na essência. Então segue-se a segunda maceração, que normalmente volta esse resultado da destilação, volta aos mesmos recipientes, e ali acrescentamos algumas que se repetem, algumas especiarias, e outras que acrescentam para dar sabor, cor, textura, volume. Então, por exemplo, o açafrão é colocado uma segunda vez, a baunilha, a flor de coentros, portanto, tudo isso é colocado na segunda maceração precisamente para lhe dar esta cor. Pois, claro, sendo um licor, faz-se então um caramelo, acrescentado açúcar, etc. Portanto, tudo isso sempre leva, juntamente com o açúcar, uma certa quantidade de chá preto, que é para ajudar à cor e à coloração. E depois é tudo colocado num recipiente, nós chamamos uma dorna, nos quais nós chegamos então ao limite de 400 litros, adicionando tudo isso mais água destilada, que é para depois termos aqueles
aquele 30 graus como volume final, e então depois vai então estagiar nas pipas durante um ano, pelo menos.